E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre o RET. Tá? O RET que é esse benefício maravilhoso para quem trabalha com incorporação imobiliária e para algumas construções em específico. Por quê? Porque a reforma tributária, mais uma vez, nesse canal, a reforma tributária ela está chegando. Tá? A gente já está chegando em 2026, que é quando começa a fase de testes da reforma tributária, mas a partir de 2027 a reforma tributária já começa a valer e ela chega com os dois pés na porta. E quem trabalha com incorporação imobiliária, quem trabalha com loteamento vai ser severamente afetado. Eu tenho alguns vídeos, eu vou deixar ele aqui no card, falando sobre esses impactos de forma mais prática, de forma mais específica, tá? Por que eu quero falar sobre o RET especificamente no âmbito da reforma tributária? Porque o hatch, ainda que ele não tenha acabado, tá? O hatch não acabou ainda que ele não tenha acabado, ele está em vias de ser, no mínimo, alterado. Tá? Por quê? Com a reforma tributária, a gente vai observar uma mudança no regime de apuração dos tributos sobre o consumo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um RET e a gente tem o PIS e COFINS cumulativo, que são dois sistemas de tributação mais simplificados, onde basicamente você pega o seu faturamento e aplica essas alíquotas do RET, por exemplo, ou a alíquota de PIS e COFINS. É algo bem simples, algo bem tranquilo. Porém, com a reforma tributária, essa mecânica ela vai ser alterada, tá? Primeiro, PIS e COFINS serão extintos. A gente vai observar a partir de 2027 a extinção de PIS e COFINS e nós vamos observar a entrada da IBS e da CBS. Ainda que a IBS não comece em 2027, tá? Mas o que é mais importante da gente observar aqui? O sistema de tributação ele vai mudar, tá? A gente vai sair de uma apuração cumulativa, pelo menos para quem estava no lucro presumido ou no RET, e a gente vai partir para uma apuração não cumulativa. E basicamente, o que isso quer dizer? Você vai ter os seus débitos, normal, você vai apurar os seus débitos sobre as suas saídas, e também você vai apurar créditos da não cumulatividade. Então, o seu gasto com material, o seu gasto com empreiteiro, com construtor, agora eles dão créditos de IBS e de CBS. Para além dessa questão da não cumulatividade, nós vamos observar também a cobrança do tributo por fora do valor da operação. Hoje, por exemplo, dou um exemplo, tá? Hoje, quando você vende uma unidade imobiliária, os 4% que você paga de RET, ele está embutido no preço que você oferece para o seu adquirente. Isso é fato, isso não tem como discutir. Agora, com a reforma tributária, não existe mais tributo embutido no preço, porque agora a cobrança ela é por fora do valor da operação. Então, por exemplo, se antes você vendia um imóvel por R$ 100.000 com 4% do RET embutido no preço de venda, agora você vende um imóvel de R$ 100.000, ainda que você tenha que rever o seu preço. Eu já falei isso em vídeos anteriores. E o valor do tributo, vamos imaginar que seja 10% de CBS e de IBS. Só a nível exemplificativo, tá? Esses 10% sobre esses R$ 100.000, que dá R$ 10.000, ele é cobrado por fora do valor do imóvel. Então você cobra do seu cliente 100 mil mais 10 mil. Você cobra R$ 110.000. A mesma coisa vai acontecer com o seu material, com a sua construtora, com todos os seus outros custos com contribuintes, tá? Com isso, pelo menos para PIS e COFINS, para os tributos sobre consumo, imposto de renda e contribuição social continua da mesma forma, tá? Para os tributos sobre consumo, a gente vai observar essa mudança. Então, como que fica o RET dentro de tudo isso que está acontecendo, dentro de todas essas alterações? Basicamente, a gente precisa fazer uma linha do tempo para entender como que vai funcionar o PIS e a COFINS do RET, tá? Basicamente, esse ano de 2025 não mudou nada, você continua pagando 4%. O ano de 2026, na minha opinião, você continua pagando 4% porque PIS e COFINS ainda não foram extintos, tá? 2027 e 2028, janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2028. A gente vai observar, como eu falei, a extinção do PIS e da COFINS. Então, como que vai funcionar para quem está nas incorporações imobiliárias, nos loteamentos da vida? Você vai ter uma opção de adotar
um regime de transição, ele é opcional, tá? Basicamente, o maior benefício desse regime de transição é você pagar somente a CBS, que é o tributo que vai estar vigente entre 2027 e 2028, na alíquota que você paga hoje o RET. Essa foi uma ferramenta, foi uma saída que os legisladores tiveram para que você consiga se adaptar a esse novo modelo quando a IBS ela for implantada lá em 2029. Então, para todos os empreendimentos em que você, incorporador, você escolher aderir a esse regime de transição, você vai recolher a CBS a 2,08%, que é o percentual que você paga hoje de PIS e COFINS no RET padrão, ou se você estiver num contexto de incorporação de interesse social, aquela incorporação no âmbito do Minha Casa Minha Vida, com adquirentes destinados ali à faixa urbano 01, você recolhe a 0,53%, que é o percentual dentro desse RET de interesse social. Então, para todas essas incorporações, você consegue manter, de certa forma, tá, a carga tributária que a gente tem hoje do RET. Então, você consegue estender os recebimentos até o final dos recebimentos dessas incorporações. Quais são os contrapontos de você aderir a esse regime de transição? Basicamente, você não vai poder usufruir daquela mecânica de créditos, como eu mencionei, dos seus custos que geram créditos, você não vai poder apropriar esses créditos. O redutor de ajuste, que é uma ferramenta nova, que nasce como uma nova ferramenta de dedução de base de cálculo que a gente tem para quem trabalha com incorporação, para quem trabalha com alienação de imóveis. Você não vai poder utilizar também, tá? Você está vedado de utilizar o redutor de ajuste. O redutor social, que é outro redutor que vai te ajudar a deduzir alguns valores da base de cálculo, você não vai poder utilizar. E os seus adquirentes, aqueles que são contribuintes, estão dentro dessa mesma regra de não cumulatividade, eles não vão poder tomar créditos da aquisição do imóvel quando eles forem contribuintes, tá? Ainda que eles consigam constituir esse redutor de ajuste. Então, você tem esses 4 contrapontos quando você adere a esse regime de transição. Não toma crédito, você não tem redutor de ajuste, não tem redutor social e o seu adquirente ele não toma crédito da aquisição do imóvel, tá? Então é interessante você pensar em todos esses 4 pontos antes de você aderir a esse regime de transição. O ponto positivo é a alíquota reduzida em tese que te torna, que te leva, né, a carga tributária que a gente tem hoje no RET. Para quem trabalha com loteamento, que ainda que não tenha o RET, vai ter um regime de transição também. Vou deixar um vídeo aqui sobre as mudanças para quem trabalha com loteamento. Vai haver um regime de transição também para quem trabalha com loteamento. As regras são basicamente as mesmas. O seu maior benefício quando você adere a esse regime de transição é você manter a carga de PIS e COFINS que você tem hoje. Você não mantém a carga do RET porque o registro de loteamento, parcelamento de solo via registro de loteamento, ele não é passível de adesão ao RET. Tá? Então, você mantém a sua carga tributária de PIS e COFINS, pelo menos. Quais são os contrapontos? Você não pode utilizar o redutor de ajuste, você não pode utilizar o redutor social, você não toma crédito das suas aquisições, dos seus custos, despesas, e os seus adquirentes eles também não tomam crédito. Os adquirentes contribuintes de IBS e de CBS, eles não tomam crédito da compra dos lotes, tá? Ainda que eles constituam um redutor de ajuste quando eles comprarem esses lotes. Esse regime de transição ele só vai até 31 de dezembro de 2028. O que isso quer dizer? As incorporações imobiliárias que você registrar, né, e estiver dentro desse deferimento dessa opção até 31 de dezembro de 2028, você consegue usufruir dessas alíquotas reduzidas que eu mencionei. Então é a incorporação como um todo, até o final mesmo que ela ultrapasse 2028. Registrando a incorporação até o final de 2028, fazendo patrimônio de afetação e tendo o deferimento dessa opção, você consegue usufruir normalmente. A mesma coisa para os loteamentos, tá? Ainda que o loteamento ele não necessite de um patrimônio de afetação para que você tenha para que você possa aderir a esse regime de transição, tá? E o que acontece com as incorporações imobiliárias que você
registra, os loteamentos que você registra a partir de janeiro de 2029. Essas incorporações você não tem como fugir, tá? Essas incorporações, elas obrigatoriamente, a não ser que a lei complementar ela seja alterada, tá? Mas obrigatoriamente você vai estar dentro do regime específico de bens imóveis que a gente já tem disposto na lei complementar. Você vai estar exposto à não cumulatividade, ao tributo cobrado por fora, a todas essas regras novas da legislação e as questões específicas desse regime específico de bens imóveis. Você vai ter o redutor de ajuste para você deduzir a sua base de cálculo das suas vendas de imóveis, você terá o seu redutor social também. E aí você vai ter que seguir a vida com planejamento, com estudo que você já pode começar a fazer hoje. Inclusive, se você precisar de um contador para fazer esse estudo para você, eu vou deixar o QR Code aqui, tá? Para que você se prepare para essa mudança, porque ainda que você tenha 2 anos, 2003, né, 2026, 2027, 2028, para se preparar mentalmente, para se preparar operacionalmente e estrategicamente também, vai ser uma mudança abrupta, vai ser uma mudança muito forte para o nosso segmento. O nosso segmento de construção civil, principalmente loteamento e incorporação, é um segmento que está muito acostumado com essa mecânica de apuração mais simplificada, como o RET, que é só você aplicar os 4% ou 1% sobre o recebimento, como o PIS e a COFINS cumulativa, que tem uma mecânica de apuração muito semelhante. A gente tem essa esse viés, né, de uma apuração mais simplificada. Então, quando a gente chegar em 2029, vai ser uma mudança muito forte para o nosso segmento, para o nosso modus operandi, né, da questão tributária. Então, se você não quer que o seu negócio ele corra riscos, pensando na reforma tributária, esse é o momento, tá? Esses 3 anos aí, e esse ano também que não acabou, de se preparar, de se estruturar, de firmar novos pilares, tá? De mudar a sua mentalidade em relação a essa mecânica de apuração, porque isso vai impactar diretamente o teu negócio, tá? Quando eu falo o teu negócio, não estou falando de forma subjetiva. Estou falando de fluxo de caixa, por exemplo. Estou falando de DRE, estou falando de dinheiro que você vai perder, né, que você vai ter que tirar do bolso para conseguir complementar caso você tenha alguma perca financeira aí, algum descompasso financeiro. Então você precisa estudar hoje, você precisa se planejar, se estruturar hoje. Então é isso. A partir desse vídeo você percebe que o hatch ainda não acabou, não acaba esse ano, não acaba ano que vem, ele vai até mais ou menos ali 2028. Não o RET especificamente, mas a carga tributária que a gente observa hoje no RET. E para quem está no loteamento, a carga tributária do PIS e da COFINS. Mas falando do RET especificamente, ele não acabou, ele ainda é vigente, mas pelo que a gente observa com as mudanças que a reforma tributária traz para a gente, ele está tomando um caminho e as mudanças também da reforma dos tributos sobre a renda, que a gente observa já pelos projetos de lei, ainda que não tenha nada válido, tá? A gente observa um caminho para que ele seja extinto daqui a alguns anos, tá? Então, esse é o momento, como eu falei, de você estudar o seu contexto, onde que você está inserido, estudar os seus concorrentes, começar a estudar os seus fornecedores, começar a estudar tudo. E a partir daí, começar a se estruturar, planejar como que vai ser a partir de 2029, por exemplo, do ponto de vista estratégico para os seus empreendimentos, começar a firmar novos pilares de mentalidade mesmo dessa apuração de IBS e de CBS para que você saia na frente dos seus concorrentes quando a gente fala aí de empreendimentos imobiliários, tá? Se esse vídeo ele fez algum sentido para você, eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, deixe um comentário sobre o que você achou, se tem alguma dúvida, se ficou confuso em algum ponto que eu vou procurar te responder, beleza? Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, fica ligado. Terão mais vídeos aqui sobre reforma tributária, sobre construção civil, sobre contabilidade imobiliária, que é o mais curto de falar aqui nesse canal, que eu gosto de compartilhar aqui com vocês. Estamos chegando em 400
inscritos, 400 inscritos. Que coisa doida. Muita gente, tá? Muita gente. Vou pedir para você que tá me ouvindo agora para compartilhar esse canal com algum colega empresário, algum colega contador, para que a gente consiga chegar nessa meta aí de 400 inscritos. É bastante gente, hein? Você que me assistiu até aqui, muito obrigado. A sua visualização conta muito, tá? No nosso crescimento aqui, ajuda muito o nosso canal. Fica ligado que terão mais vídeos e valeu!